Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta que estamos usando nesses últimos domingos, nesse mês de agosto, com o tema do mês, né, a 8ª porta aberta, e domingo que vem estaremos fechando essa 8ª porta 2025, com os batismos e algumas atividades, e tendo como tema uma alerta para nós, né, do mês avançar. Nós estaremos nos portais celestiais, e o subtema hoje é o que nós temos aqui diante de nós: marcas de uma vida em Cristo. E antes mesmo de fazer a leitura, eu quero perguntar a você que está participando aqui nesta noite, aqueles que estarão recebendo também através da mídia, você tem marcas da sua vida em Cristo Jesus? Como está a sua vida em Cristo Jesus? É importante pensarmos nisso, né, irmãos? E vamos à leitura. Deixa eu só voltar aqui, porque eu passei do ponto. Capítulo 4. Acompanhe a leitura do capítulo 4, último capítulo. Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E aí ele traz uma exortação a duas pessoas preciosas também naquela igreja. Então ele diz no verso 2, peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E é isso aí, já pregamos em outra ocasião, né, nesse texto, e falamos que havia alguma divergência entre aquelas duas líderes ali da igreja e Paulo, ao escrever, porque Paulo estava em prisão domiciliar, né? Então Paulo, ele escrevendo àqueles irmãos da igreja em Filipos, disse domingo passado que a primeira igreja ali, né, daquela região formada desde que Paulo, naquele grande milagre acontecido, está lá em Atos capítulo 16, no grande milagre que aconteceu com Paulo, quando ele na prisão, então as cadeias são destruídas pelo poder magnífico do Espírito Santo de Deus, e ele é levado pelo carcereiro à casa do carcereiro, estando ali em Filipos, né, estando ali, aquele homem pergunta a Paulo o que é necessário, o que eu tenho que fazer para que eu possa ser salvo, para que eu possa viver essa salvação que você vive, e ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. E a partir daquele momento, então, a palavra de Deus foi intensificada naquele lugar, e ali surgiu a igreja de Filipos. E Paulo agora está escrevendo, nessa carta ele está escrevendo àqueles irmãos, porque havia infiltrado na vida daquela igreja, né, muitas pessoas que estavam tentando distorcer os ensinamentos daquela igreja, nada diferente daquilo que vivemos em nossos dias. E aí eu falo num contexto de evangelismo, de evangelho, né, irmãos? As nossas igrejas espalhadas, hoje eu tenho dito, e os irmãos têm ouvido, temos igrejas para todo tipo de gosto, não é isso? Para todo tipo de gosto. E infelizmente com isso, muitas igrejas fora daquilo que a palavra do Senhor diz, de vontade próprias, enfim, em cada esquina, a gente vai vendo as pessoas se organizando, ou líderes que resolvem organizar a sua própria igreja, e por aí afora. Paulo enfrentava exatamente isso, e aí ele traz essas orientações. Volto à leitura, e agora o verso de número 3, e peço também a você, fiel companheiro de jugo,
que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Abro mais uma vez o parênteses, e Paulo, nenhum comentarista, nenhum estudioso, nenhum teólogo deixa claro quem é esta pessoa que Paulo menciona aqui, né, que ele orienta, provavelmente um membro, e por certo membro daquela igreja, um líder, mas não é mencionado aqui. Alguns, por conjecturas, querem apresentar alguns nomes, como Timóteo, como Tito, enfim, mas não tem precisão de quem esta pessoa, de quem Paulo fala, pedindo e orientando que também ajude aquelas mulheres. Uma coisa está certa, de que eram pessoas muito preciosas para ele, por isso ele faz essa colocação, e ali estava também o Clemente, né, que não é mencionado em outra parte da Bíblia, o nome dessa pessoa, mas que Paulo solicitou a ele esse apoio. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E ele traz esse replique aqui para nós, né, porque no verso anterior, ele está, na verdade, exortando, chamando a atenção dos conflitos que ele percebeu naquela igreja, mas ele ameniza um pouco a situação agora na sua escrita, e é mais ou menos o que o pastor, seja eu ou os demais pastores da nossa igreja, quando pregam a igreja em uma mensagem exortativa, o próprio Marquinhos, que está aí se preparando para o ministério, né, pastoral, do sábado que vem será a formatura do Marquinho e do Ângelo. Então os pastores normalmente têm por costume agirem assim, em alguns momentos tem que trazer uma palavra mais direta à igreja para corrigir determinados desvios mesmo, doutrinários em especial, e em outros momentos, assim como aconteceu hoje pela manhã, a igreja então se vê envolvida em momentos felizes, alegres, tendo pessoas que estão iniciando na sua liderança, na sua vida espiritual, né, com muita intensidade e alegria. E Paulo traz isso para nós. E o verso 5 diz que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos, perto está o Senhor. Eu perdi um pouco o retorno aqui, se os irmãos puderem me ajudar. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados das coisas, volto, verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aos meus irmãos que estão aqui, onde será guardada a nossa paz, o nosso coração? Em Cristo Jesus. E abro um parênteses mais uma vez, até para os PGMs. Se o meu coração não está em Cristo, e Cristo, o Espírito Santo em meu coração, não tem razão de ser. Os irmãos com mais tempo aqui na igreja, lembram que muitas vezes eu disse aí em mensagens à igreja, de que ser crente no Senhor Jesus, e eu quero repetir, isso só compensa se eu realmente viver fidelidade na presença dEle. Porque se não for assim, eu disse, não compensa. Eu, por exemplo, não experimentei nada do mundo, né, dessa vida do mundo, e tenho dito isso aos irmãos, muitos irmãos aqui também, assim, o Carlos que eu estou olhando aqui, com certeza nasceu um lar cristão, então nós não passamos aquilo que o mundo oferece, não experimentamos, mas dizem que os prazeres do mundo têm alguma razão de ser, não? Os prazeres do mundo. Então nós que não passamos por isso, pela graça de Deus, não experimentamos. Mas eu dizia sempre aos irmãos aqui que ser crente só compensa se é que o que dizem dos prazeres do mundo são prazeres momentâneos, mas que
é interessante. Então, viver com Cristo só compensa quando eu realmente o tenho em meu coração, porque aí o prazer é bem maior do que tudo que este prazer raso e humano pode proporcionar para nós. E Paulo me permite pensar nisso, e a paz de Deus que excede. Continuando, verso de número 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, recebam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. E abre esse parênteses, porque nós já estamos fazendo a aplicação da nossa leitura, sabe, tudo que é perfeito. O mundo diz que que existem coisas melhores. E nós estamos acompanhando hoje, com o avanço da tecnologia, os irmãos que têm facilidade na mídia, logicamente estão acompanhando. Infelizmente hoje, enquanto estamos aqui em culto, é certo que infelizmente muitos crentes que por questões não puderam estar aqui, e em outras igrejas a realidade é a mesma. É certo que está lá diante de uma televisão, ou talvez com o celular na mão, acessando tantas coisas, que não uma mensagem que possa alcançar o coração e trazer a paz. Paulo, no seu tempo, lógico que ele não tinha tecnologia que nós temos hoje, mas se nós aplicarmos tudo que Paulo coloca aqui para o contexto nosso, para a época em que vivemos, a situação é mais ou menos a mesma. O desinteresse que Paulo percebeu em muitos ali naquela igreja, e vejam, irmãos, realidade logicamente diferente da nossa, né, porque eles tinham apenas aquela igreja para estarem ali, diferente, porque hoje, como disse, em toda esquina você pode ter um lugar onde se reúna para ter um culto prestado ao Senhor. E Paulo, naquela preocupação, ele diz: aprendam de mim. Ou seja, tenham a intensidade, é o que ele diz nesse verso de número 9, o que vocês têm aprendido de mim, ponha isso em prática. Eu não sei se posso ter a mesma ousadia que o apóstolo Paulo, muito embora no meu tempo de vida, no meu tempo de comunhão, no meu tempo de pastorado, esses 43 anos servindo ao Senhor, desde que fui consagrado ao ministério, mas eu confesso que às vezes tenho até um pouco de medo, não vou dizer outra coisa, de medo de dizer à igreja: aprendam comigo como pastor dos irmãos. Mas uma coisa posso dizer aos irmãos: na intensidade em servir ao Senhor, aprendam com o vosso pastor. Na intensidade em buscar na palavra de Deus, aprendam, viva intensamente. E o Deus, diz Paulo, e o Deus graciosamente nos abençoará quando colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Não é isso, irmãos? Ele continua, verso 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm para mim. Então Paulo agora, ele se alegra. E eu quero tomar isso aqui para mim, agora, 7 de outubro, pela graça do Senhor e pela quase misericórdia dos irmãos, né? Eu completo mais um ano de vida, 7 de agosto, não é isso? 7 de outubro, 36 anos desde que a igreja me convidou para estar aqui. E Paulo tinha esse sentimento: eu fiquei muito alegre. E talvez esse seja um verso, inclusive, interessante para eu desenvolver naquele dia,
em que aqui estavam muitos irmãos. Olho lá, o irmão Antônio está lá sentado, diácono da igreja, e pensando, um dos que me recebeu aqui naquele dia, né? E então Paulo, consciente, eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, reconheceu o cuidado que vocês têm comigo. Na verdade, vocês já tinham este cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Então, irmãos, seja eu, seja pastor Davi, seja o pastor Júnior, sejam os nossos seminaristas, o cuidado com a liderança, sejam os líderes que estão à frente dos ministérios na igreja, os que estão aqui, os que não vieram, esse cuidado, essa percepção da necessidade de serem acompanhados. Eu já há alguns dias eu tenho orado, e eu mencionei o irmão Antônio por isso, porque tenho orado pela irmã Nair. A irmã Nair, né, está ainda hospitalizada e provavelmente será alta amanhã, mas quantas vezes aquela querida irmã diaconisa entrou aqui neste lugar, alegre, feliz. Então é tempo de orar. A irmã Edna, que hoje já não pode estar mais na igreja, está acamada em sua casa ali com seus quase 90 anos, se não mais do que isso. E quando leio, irmãos, e oriento a igreja, né, não é pelo pastor Neemias apenas, mas pessoas que caminharam conosco e que hoje, pela idade, por questões de saúde, não aguentam mais. A nossa convenção batista mineira, lá na academia de líderes, eram aproximadamente 500 líderes reunidos naquele auditório, e nós oramos ao Senhor pelo pastor Mancebo Reis, pastor veterano, hoje com, se não estou enganado, com 97 anos de vida, está ainda hospitalizado, pegou uma pneumonia recentemente, e está ali, e foi nos dado mensagens dele, abençoando aqueles líderes reunidos ali. Olha que perseverança, homem, depois de mais de 50 anos servindo ao Senhor intensamente, e desses anos muitos como pastor de igreja, como professor do nosso seminário. É para nós aplicarmos o que Paulo diz em duas situações. Primeiro, aprendemos com homens como aquele, e também termos alegria de saber que são pessoas que nos abençoam com a vida e com o testemunho. Verso de número 11, digo isto, não porque esteja necessitando, e aí ele dá um testemunho, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele continua, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de tudo, ou de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Irmãos, ensinamos, né, lá em casa, as nossas filhas, por isso a Francislene está aqui hoje, desde cedo, né, com torcicolo, sofrendo, não pôde vir para o louvor, e nós desde cedo, tanto eu e como a Edi, ensinamos as nossas filhas de que o importante é estar na casa do Senhor. Em alguns momentos, falávamos, é certo, como crianças, às vezes, mas enfim, aquela dificuldade, mas nós trabalhávamos para que pudessem estar na igreja, porque é aprendendo
estando na igreja, que nós podemos no futuro aplicar o que diz a palavra do Senhor. Ensina as crianças, os meninos no caminho onde deve andar, e depois, quando se envelhecer, não se desviará. E tenho tido, e isso fez parte, irmãos, da minha tese, que preparei recente, que os irmãos acompanharam. Coloquei um ponto sobre essa questão, um estudo, pelo menos uma pesquisa sobre isso, e a pesquisa que fiz me mostrou que muitos dos filhos de membros da igreja que não frequentam, não vou dizer que são todos, que hoje estão fora da igreja, é pelo fato de que os pais não deram o bom exemplo quando eram crianças. Não deram um bom exemplo no sentido de não serem perseverantes, serem aqueles pais de alguma forma acomodados, e aí enquanto tem o domínio dos filhos, tudo bem, vão e participam e estão, mas quando chega uma idade em que os pais já não têm mais o controle sobre a vida, começam a se afastar, e infelizmente muitos deles vão para o mundo. É aí que a gente ouve, eu pelo menos como pastor, ouço algumas pessoas dizerem: eu não sei porquê, os meus filhos sempre estiveram na igreja e hoje... Esse texto que Paulo coloca para os seus irmãos ali em Filipos, e que serve para nós, é mais ou menos assim: há um preço a ser pago. E eu quero caminhar para concluir aqui, irmãos. Todos nós que somos pais, eu percebo os pais aqui, tenho uma parceria com o Marquinhos, por exemplo, em levar eu não levo, mas trazer os filhos lá do Colégio Batista, quando posso, e ele também, os meus netos. Por que a gente faz isso? Porque nós estamos pensando no futuro, não é? Pensando no futuro, os pais. Vejo o irmão Márcio, todo dia ele tem que levar ou buscar o seu netinho, tem hora marcada, tem que fazer isso, porque pensa no futuro. Mas com a igreja, às vezes, nós não agimos assim. Nós somos, mais ou menos, fazemos um pouco, mas não total. E Paulo, quando eu leio Paulo, né, nesse finalzinho do texto, da carta que ele escreve, eu sou despertado a entender que eu sou responsável, tanto responsável para a vida secular, como responsável para a vida espiritual também. Louvado seja o Senhor. Me permita fazer essas colocações. Aí olho aqui a irmã Maria das Graças, seus 2 filhos. Hoje o Lucas, o Elias, Deus o levou muito cedo, né? Um instrumentista de primeira linha aqui em nossa igreja, mas na Covid Deus o levou muito cedo, mas fiel ao Senhor. Exatamente por isso. Verso 18, para concluir. Ele é a cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse todas a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E eu completo, irmãos, pensando nisso. Há marcas de uma vida em Cristo Jesus. Eu sei que vou para o céu. É o tema da nossa mensagem, do nosso lema durante esse mês de agosto. Eu sei que eu vou para o céu. Eu nunca tive dúvidas disso.
desde que aceitei Jesus em meu coração, eu sei que um dia eu vou, não sei se eu morrerei antes de Jesus voltar, mas as certezas que temos é de que, primeiro, Jesus vai voltar. Amém? Você crê nisso? Jesus vai voltar. Segundo, Jesus levará consigo os seus. Paulo diz, né? Eu tenho comigo as marcas de Cristo em minha vida, no sofrimento ou não. E quando Jesus voltar, nós que temos essas marcas sensíveis de uma vida com Jesus, estaremos com Ele. Poderemos dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Você tem sua fé contigo, amém? Em Cristo Jesus? Então repita comigo: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus meu Senhor. Vamos? De Cristo Jesus meu Senhor. Queiamos nisso, irmãos. Quero fazer menção aqui de um jovem que está nos visitando, se eu vou acertar o nome, Breno, é isso mesmo? Breno, está ali sentado ao lado do Marquinhos, está nos visitando, e seja bem-vindo, Breno, e volte outras vezes, será um prazer tê-lo aqui também. Irmãos, mais uma vez informando agora que durante a semana nossas atividades, e no domingo teremos batismo, não falte domingo pela manhã para os batismos, e não falte também à noite quando teremos o culto da juventude. Venha prestigiar os jovens e liderança da nossa igreja. O Marquinhos precisa dar um aviso aqui, vamos permitir. Irmãos, só dar uma reforçada aqui. Ô Ruth, você coloca para mim aí, por favor? Esse daí é o nosso convite, tá, meus irmãos? Da formatura que vai ser na semana que vem, sábado, dia 30, às 19 horas, lá no Teatro Maddox, do Colégio Batista. E para mim, e para o Ângelo, que estamos formando, somos colegas de turma, será muito importante a presença da nossa igreja conosco. Então, vocês estão todos convidados, venham estar conosco nesse momento de celebração, por mais uma vitória, e agora sim, dando um passo importante, né, rumo àquilo que Deus tem para nós como chamada. Então, eu conto com a presença dos irmãos a nos abençoar lá nesse dia, ok? Amém? Irmãos, antes de encerrar, informando que o irmão Ângelo, ele não está presente com a Luana, porque eles estão realizando uma conferência, um congresso lá em Bocaiúva. Ele me informou um tempo atrás de que estaria lá, então esse final de semana eles estão em atividade ali, por isso não estão presentes aqui. O pastor Davi, ele está em viagem, né, período de férias da atividade secular dele, então também não está presente. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, mas antes, a igreja vai declarar para o Breno, que está aqui conosco, nós vamos declarar. Breno, você vai ficar atento aí, porque se ninguém, você pode até observar se todos vão falar, se alguém não falar, você diz para mim, pastor, aquele ali não falou, porque aí eu vou puxar a orelha dele. Nós vamos declarar bem firme assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Ok? Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Não tem jeito, né? Depois de pastor falar assim, se você não falasse, vamos orar? Se põe diante do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, porque cada momento é sempre uma surpresa para nós, a forma como o Senhor nos fala. Ó Deus, obrigado, porque